situação toda, e começa a nascer esse tal, o concubinato puro, como eu chamei, que é concubinato não agressivo ao casamento. Fulano estava separado, desquitado, não podiam casar-se, porque não havia divórcio para novo casamento, e então passaram a viver. Nasceu uma família concubinária no direito brasileiro, a ponto tal que ficou o número de coabitações concubinárias passou dos limites. Então eu entrei com aquela defesa um ano e meio antes da Constituição, para que pudesse ser consagrada essa forma de família dentro do texto da Constituição. E veio sob o nome de União Estável. A União Estável até foi contrário a essa nomenclatura, mas a nomenclatura nunca diz em nada a respeito do conteúdo do Instituto que elas tentam definir. De maneira que veio aí essa matéria. No começo, as concubinas não recebiam praticamente nada, em caso de separação ou de falecimento do companheiro. Depois começaram a receber alguns percentuais, uma verdadeira esmola da jurisprudência, 15%, 20%, 30%, conforme o caso, e porque elas, até a súmula 380 do Supremo Tribunal, que acabou dizendo que na divisão do patrimônio dos companheiros, dos concubinos, seria levada em conta a maior participação de um ou de outro. Então, tendo que se fazer a divisão segundo o esforço comum. O esforço comum, então, a mulher, naquela época ainda, muito tempo de casa, o marido o companheiro fazendo as suas aquisições, e então ela cuidando da casa, do futuro do país, cuidando das crianças, etc., e acabou sofrendo essa situação. E a minha tese foi justamente para que houvesse a possibilidade de participação em igualdade de condições, fosse desde que existisse a União Estável, hoje chamada. Aí a jurisprudência parou nessa súmula 380, que eu acusei de súmula materialista, que só levava em conta aquilo de partilha que pudesse ter sido obtido com esforço comum. Então, o esforço comum de natureza econômica, a mulher sempre levando as desvantagens. Aí eu disse isso na minha tese, e ela foi base de 2 julgamentos fundamentais no Brasil. Um, com o desembargador Favreto, no Rio Grande do Sul, que também eu não sei mais o que aconteceu, porque devem ter, ou fizeram um acordo, estragam sempre as nossas teses, esse acordo, porque a gente nunca fica sabendo do que deu. Então, mas, meus parabéns pelo acordo. Então, destruiu uma tese, trabalhou 2, 3 anos. Mas, na verdade, essa tese do Favreto depois foi defendida no Rio de Janeiro, num julgamento em que foi desembargador, na época, Menezes Direito. Depois ele seria ministro. Mas, então, o Menezes Direito cita o meu livro e diz que a simples convivência no lar dá direitos de igualdade entre os conviventes. E aí, então, começou a surtir efeito essa matéria. Houve um julgamento final no Superior Tribunal de Justiça, né? E aí, em 1990. Em 1996, foi criada a lei, eu não vou ficar pegando ficha, para não ficar me lembrando de muita coisa, desculpe a correria, até aquele galope final. Mas, então, ficou essa história. A matéria foi levada ao Legislativo pela deputada Beth Aziz, copiaram lá, quer dizer, aprovaram o meu projeto como base da argumentação. O CFM de Brasília, um grupo feminista, quer dizer, que muito me ajudou na apresentação das minhas palestras no Congresso Nacional, principalmente pelas deputadas e senadoras, e, na verdade, surgiu com esse novo nome, União Estável, na Constituição que já tinha saído em 88, e depois nessa lei, o meu projeto, em que se dizia, pelo artigo 5º do meu projeto,
que é o artigo 5º da lei, que quando as pessoas vivessem em união estável, não havendo contrato escrito, elas teriam direito a receber em condomínio, eu dizia na época, em condomínio, aqueles bens que foram adquiridos durante a vigência, sem nenhuma discriminação contratual. Então, eu fiz muitos contratos. E os contratos, às vezes, não havia contrato nenhum inicial, mas chegava lá, um deles ia comprar um imóvel, punha lá, o homem entra com 60% e a mulher com 40%. Então, dava-se no condomínio a divisão de cada um dos condôminos, que era um condomínio simples, porque o condomínio comunhão de bens, que existe no casamento, é um condomínio de mãos juntas, do direito alemão. Enquanto existir a união, não pode haver o desfazimento patrimonial. Então, nesta altura, nós vemos que evoluiu a jurisprudência, e aí, pula ainda, então vai devagar. 3 horas ainda. Agora já perdi o fio da meada. Então, nesta altura, vocês veem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sempre à frente, acabou admitindo essa situação e reafirmando a lei de 1996, que é a lei do meu projeto. Depois a matéria passou para o Código Civil e mudaram lá esse artigo 5º para dizer que havia uma união, se não houvesse contrato escrito, deveria seguir-se o modelo da união parcial de bens no que coubesse. Ora, não cabe, porque numa situação de fato não se pode falar em regime de bens, que é constituído por norma de ordem pública dentro do direito de família. Então, na verdade, sempre foi um condomínio normal, porque durante a união estável pode haver um desfazimento do condomínio, uma ação de divisão qualquer. Já no casamento não pode, porque lá o condomínio é de mãos juntas, é a comunhão, como se chama, comunhão de bens. Com isso, então, vai paralelamente a essa situação da união estável, já numa família completamente modificada, surgindo a união homoafetiva. Então, é preciso que se leve em conta que, na verdade, embora alguns alunos meus tenham feito uma pesquisa para descobrir o casamento homoafetivo em Roma, alguns trouxeram alguns exemplos, eu não vou citar, demandaria uma aula inteira. E também um exemplo que eu lembro, sim, do casamento de Adriano, o imperador Adriano, que se casou com um gladiador. Nunca se mostra a fisionomia do gladiador, porque eram todos iguais. As estátuas eram todas pessoas belíssimas. Então, como é que era? Ninguém sabe, só o próprio Adriano. Então, na verdade, houve essas ameaças, vamos dizer assim, de um casamento homoafetivo. A não ser a partir do século retrasado. E aí começou a existir. Na Dinamarca, começou a existir, pontualmente, leis regulamentando o casamento entre o mesmo sexo. Essa regulamentação foi uma regulamentação muito bem feita, seguidas por muitos países daquela região, e menos pela Finlândia. E depois a matéria foi se cristalizando no direito e acabou passando para outros países, que não os escandinavos. Aí vemos, por exemplo, a Bélgica, a Alemanha, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Na Califórnia, não. Não foi. Foi uma parte dos Estados Unidos. Quem quiser que pegue um avião. Então é Califórnia, minha cada dia fico mais. Então pergunto, você é louco? Não, quase. Pode ser que eu fique amanhã. Mas então vem essa posição, aquele Locke,
procurador-geral dos Estados Unidos, lá da Califórnia, ele justamente propôs a nulidade de 3.500 casamentos efetuados naquela época e foi rejeitada pela Corte da Califórnia, porque não é possível, porque naquela época já existia o casamento homoafetivo. Tanto, principalmente na ideia de que o casamento homoafetivo já estava regulamentado em várias legislações. E vamos dizer que tenha de importância aí. A matéria entra no Brasil, temos aí o projeto da Marta Suplicy, que é um projeto que não era pelo casamento dos homoafetivos, mas era pela regulamentação da sua convivência, que eu não achei interessante, devia ser direto pela regulamentação ou não do Instituto, porque ficar fazendo coisas, por exemplo, tinha que haver o registro, pelo projeto dela, o registro de convivência, o registro oficial, e aí para se desfazer esse registro só por via judicial. E se a pessoa tivesse um registro de casamento, fosse viver com outra pessoa, cometia crime. Eu achei um pouco exagerado esse projeto da Marta, conversei com ela muitas vezes sobre a matéria, mas foi um começo que, por exemplo, abriu as portas dessa matéria, quer queira ou quer não queira, que foi existindo no país. Depois veio o Supremo Tribunal Federal, com as decisões muito importantes, em que, logicamente, eu cito aquela passagem num dos votos, que até hoje eu não sei qual é o resultado, não houve publicação de acordo, só votos, e no voto do Lewandowski, ele cita o meu livro dizendo que a ideia de tratar do assunto era válida e era constitucional, porque a Constituição, no artigo 226, ela trazia uma discriminação das formas de casamento de forma enunciativa e não taxativa, de maneira que não há necessidade de uma reforma constitucional para que se possa incluir o casamento homoafetivo ou outra espécie de casamento que se queira, com as restrições, por exemplo,